Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança para mais uma live com ele. Sim, ele voltou. Eu acho que já fez aniversário da última vez que ele esteve aqui no canal do Fernando Betete. Rafael Hungria, figurinha carimbada aqui por um período de tempo. E como também a nossa seleta e qualificada audiência pediu para voltarmos a abordar esse assunto, né? O que está acontecendo no mundo? Quem está controlando o mundo? Você sabe quem controla esse mundo? E depois desse bate-papo inicial, a gente vai saber como é que está a Amazônia, né? Vamos aí atualizar as novidades, as informações sobre aquele tema que a gente já abordou aqui várias vezes no canal do Fernando Betete. Rafael Hungria, muito obrigado aí por ter aceito o meu convite. Eu sei que você está com a agenda um pouquinho complicada, mas estamos de volta aqui. E aí, o mundo está de ponta cabeça aí também, aí para o seu lado aí, Rafael? O que está acontecendo? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos ouvintes do canal Fernando Betete, telespectadores que acompanham sempre aí as informações atualizadas no contexto geopolítico, as informações que tanto precisamos saber, né? Olha, o mundo está virando de ponta cabeça realmente, né? Nós passamos por muitas situações e estamos acompanhando essa grande transição que parece que não tem fim, né? Quanto mais piora, parece que tem mais surpresas chegando e a gente acaba se surpreendendo cada vez mais. Mas não podemos desanimar. A gente tem que buscar sempre informação nesse mundo de desinformação que estamos vivendo e sempre ficar antenados, né, com esses movimentos mundiais, que essas lideranças estão articulando mais uma vez. Nós, do grupo Dáquila, como muitos conhecem, né, nosso grupo de pesquisa, a gente vem acompanhando esse movimento e vamos mapeando o que está acontecendo, não apenas nesse momento, mas o que aconteceu lá atrás, num passado muito remoto, que veio a culminar nesse contexto geopolítico, nós chamamos de GO, que seria um governo oculto do mundo que tem um certo poder que vem se perpetuando há milhares de anos. A gente pode mapear esse ciclo de controle desde o último grande dilúvio, que pode datarmos aí aproximadamente, podemos datar aproximadamente 13.500 anos, mais ou menos 14 mil anos atrás, que aconteceu esse grande cataclismo, né, que varreu toda a Terra e dizimou realmente muitas civilizações, povos que existiam no planeta, e que depois disso houve uma grande mudança. Essa grande mudança foi reestruturada gradualmente por alguns grupos que conseguiram sobreviver. Grupos estes que estavam aqui na Terra, alguns deles eram visitantes, segundo nossas pesquisas e descobertas, esses outros seres humanos, essas outras humanidades que aqui viviam, eles vieram de outro lugar, podemos chamar assim, né? Para não gerar tanta polêmica. Mas que lugar é esse, né? Que região são essas que esses caras vieram? A arqueologia, que hoje é proibida, né? Que muitos pesquisadores vêm encontrando evidências incontestáveis da presença desses seres, que muitos chamam de Anunnaki, ou os antigos astronautas, aqueles visitantes do passado. Isso já está mais do que batido, né? Em todos os povos antigos, civilizações, principalmente aqueles que têm as construções em pedra, aquelas megalíticas construções, tanto no Egito, como na Europa, aqui na América do Sul, a gente conhece todos esses grandes povos, e vamos também encontrar na Amazônia brasileira, como já dissemos, Ratanabá, mas isso fica mais para o final da live, né? E esses visitantes, a gente sabe que, de fato, eles construíram um império, um reinado, que se espalhou pela Terra, e eles têm esse poder até hoje, que foi se perpetuando nas nações que conhecemos. E essa instituição governamental que hoje encontramos, né, na verdade, é uma consequência de toda essa conquista territorial que esses grupos realizaram no passado. Então, a Terra, ela foi, de fato, visitada, conquistada, explorada. A gente sabe muito bem disso. Que a gente vê aí como descobertas, conquistas, guerras, né? Todo esse movimento que a gente viu no mundo
são apenas consequências de movimentos muito mais antigos nesse poder geopolítico, nesse jogo que eles construíram. E esses grupos, de fato, estão ainda aqui na Terra. Essas pessoas que detêm um certo poder, uma hegemonia sobre a população. E eles olham para a humanidade como meros escravos, trabalhadores deles. É isso que acontece. E a gente vem pesquisando isso em Dáquila há muitos anos e encontramos inclusive evidências agora na Amazônia, vou mostrar no final, de crânios, esqueletos destes seres que morreram lá, né, desses Anunnaki. Agora, Rafael, tem muita gente nova, né? Acho que da última vez que você veio para cá, no canal que você deu entrevista no canal do Fernando Betete, a gente aumentou em mais de 400 mil novos inscritos e tem gente que não te conhece um pouco dessa história. Mas quando você fala visitante aqui no planeta Terra, se é visitante é porque alguém já morava aqui, alguém já estava aqui no planeta Terra. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão. Então, quem morava aqui? O visitante é mocinho ou o visitante é bandido? E quem morava aqui veio de onde? Bom, pelas pesquisas que não só Dáquila vem realizando, mas vários historiadores, pesquisadores do mundo todo, a Terra ela não tem essa idade jovem e a civilização humana não é tão recente assim. Como muitos dizem, até no contexto bíblico, né, a criação de Adão e Eva, existiram outras civilizações, muito mais antigas. Essa é a nossa tese. E outras humanidades, outros povos, inclusive com características físicas, genéticas diferentes da nossa. Daí vem essa miscigenação de raças na Terra, essa diversidade, né, que a gente encontra de tipologias genéticas, de aparências, de raça, de cor de pele, que na verdade são de outras raças, outras civilizações muito mais antigas que foram se misturando com a raça adâmica, que nós chamamos. Porém, a gente identificou que nesse meio tempo ocorreram saltos evolutivos muito rápidos no desenvolvimento genético do ser humano. Então, a história, os historiadores, os arqueólogos, geneticistas, dizem que o homem simplesmente se tornou Homo sapiens sapiens de uma hora para outra, né, vindo de uma evolução natural, que Darwin pontificou em sua teoria, enquanto os religiosos afirmam que Deus criou o homem à imagem e semelhança, num ato de criação. Então, o criacionismo e a evolução natural sempre brigando, né, nessa questão. E a gente sabe que houve, na verdade, uma interferência, podemos chamar de extraterrestre, de visitantes que aqui chegaram, raças, seres humanos diferentes de nós, muito mais evoluídos tecnologicamente, vindo de outros mundos para cá. Essa é a tese que muitos trazem também hoje em dia, muitos arqueólogos, historiadores, porém é uma tese nova, recente, que causa muita polêmica ainda, né? Que bate de frente com a ciência convencional. Mesmo a arqueologia mostrando aí escancaradamente todas as evidências disso, né? Então, esses visitantes que ficaram conhecidos na tradução de alguns registros que foram encontrados no Iraque, antiga região da Mesopotâmia, Suméria, na tradução dessas placas, que foram encontrados textos em escrita cuneiforme, foram traduzidos como os Anunnaki, aqueles que vieram do céu para a terra. Essa é a tradução de Anunnaki. E existem muitas pinturas, gravuras, textos, desenhos, esculturas desses seres, que aparecem altos, muito altos, com o crânio bem alongado para cima e às vezes para trás também. E em comparação com animais, com seres humanos, eles eram gigantes. Então, vai ao encontro do que está escrito na Bíblia, dos Néfilins, dos gigantes que habitaram a terra, né, dos anjos caídos, desses seres que vieram do céu. Agora, quem seriam esses caras, né? Seriam extraterrestres, alienígenas? Na nossa concepção, esses visitantes, vieram para a Terra para explorar esse mundo, principalmente os minérios que aqui existiam, o ouro principalmente. E encontraram aqui uma raça humana primitiva, um ser humano que já existia aqui, não era um macaco, tá? Não era um macaco, era um hominídeo, Certo. um pouco menos evoluído, e esses Anunnakis modificaram geneticamente a raça humana. Eles manipularam. Inclusive fizeram clonagens, fizeram experimentos de misturas de várias raças, né? Inclusive com o DNA deles, com esse ser primitivo.
Foi aí que surgiu, posteriormente, o que nós entendemos como a raça adâmica, que seria de Adão e Eva para cá, que foi o ser humano mais inteligente, aperfeiçoado geneticamente, e mesmo assim ocorreram mutações e modificações genéticas no decorrer da história, né? Agora, Até hoje. Rafael, esses seres que você pontuou, e você já conhece um pouco o perfil do meu público, né? Tem um pouco de tudo aqui. Esses seres seriam anjos ou seriam extraterrestres? Muitos associam esses seres a anjos, porque vieram do céu e caíram aqui. E muitos colocaram eles como extraterrestres também. Esse termo anjos extraterrestres estão muito coligados, né? Porque quem não é da Terra e vem de outro lugar, ou de outras dimensões, ou do mundo espiritual para a Terra, seriam extraterrestres, né? É uma maneira de compreender. Agora, não esses extraterrestres que a gente vê aí na ficção científica, na ufologia convencional, né? Esses aliens. Esses seres, eu coloquei até na tela aí uma figura representando os Anunnaki. São figuras que nós encontramos arqueologicamente, né? Essas esculturas, representação dos Anunnakis. Tá? Essas imagens são encontradas na região do Oriente Médio. São seres muito altos, com o crânio alongado para cima. E existem muitas imagens representando no mundo inteiro a presença desses seres. Eles tiveram, de fato, um controle sobre a humanidade. Eles criaram, podemos dizer assim, uma raça trabalhadora para eles. Isso há muito tempo. Então, o ser humano, para eles, é meramente mão de obra. O que nós sustentamos é que todo o sistema que foi estabelecido no mundo há milhares de anos até então foi por parte desses grupos, dessa realeza que veio supostamente de um outro mundo, conhecido como Nibiru, segundo algumas traduções sumérias. Só que esse planeta, Nibiru, na verdade, não necessariamente seria o que muitos dizem aí, né? A gente está entendendo que existe uma outra concepção para isso. Agora, saindo da esfera mística, da esfera da especulação, porque Dáquila busca evidências científicas mesmo da existência desses seres, né? Nós encontramos evidências no mundo todo, em várias expedições que fizemos, fomos atrás, né, dessas evidências arqueológicas, e de fato não há dúvidas, não tem como negar que os povos antigos tiveram contato com esses seres. Esse ser aí, tanto da direita como da esquerda, são asas que a gente está vendo aí no desenho? São asas que no passado os povos antigos representavam essas figuras com asas também. Talvez pela forma que eles se apresentavam, ou eles podiam ter alguma tecnologia voadora, né? E existem muitas evidências sobre os Anunnaki. Depois pesquisem sobre as traduções sumérias de Zecharia Sitchin, um autor já falecido, ele era um tradutor da escrita cuneiforme e deixou muitos livros, né, com a tradução desses textos. Bom, a princípio a gente contextualizar isso, né? Tá. Agora, voltando aqui um pouquinho para o nosso tema, que a gente vai aprendendo aqui um pouquinho de tudo, aproveitando aí toda a experiência aí do Rafael Hungria. Agora, voltando nesse mundo de ponta cabeça aí, onde parece que todos os países estão jogando, estão dançando a mesma música. Quem que é o maestro que está tocando a música e está todo mundo tocando a mesma música? Parece que tem um manda-chuva aí. Exatamente. Segundo nossas pesquisas, o que nós identificamos visualmente como os líderes mundiais, esses setores geopolíticos, que a gente pode dividir em ideologias, em grupos, na verdade são apenas laranjas. São funcionários de outros grupos que estão por trás, atuando nos bastidores, não aparecem. Esses caras não aparecem. E esses laranjas seguem ordens. Então não adianta falar que o presidente X, o ministro Y, o rei tal, a figura Y, X, Z, estão fazendo coisas que, na verdade, a população não consegue entender de onde vem esse poder todo que eles têm. Eles não têm poder nenhum. Eles são pau-mandados de outros grupos e líderes e sociedades secretas que estão por trás.
A gente vai apresentar para vocês essa estrutura piramidal de poder conforme a gente conseguiu mapear até o momento, né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: estes caras, Anunnaki e outros grupos, estão na Terra até hoje. Eles vivem em bunkers, em bases subterrâneas. São esses caras que detêm o controle mundial. Eles Então, esses tiveram Anunnakis são seres vivos, vivo, que exatamente. estão presentes hoje, no dia de hoje, aqui em 2023, só que vivem no subterrâneo da Terra, é isso? Exatamente. Porque eles Para não se esconder ou porque não consegue respirar oxigênio? Qual que é o motivo? eles não conseguem sobreviver na atmosfera terrestre, então eles criaram condições em certas bases subterrâneas para eles viverem. E tem toda uma estrutura hierárquica dos seus descendentes. Eles tiveram relações, né, com seres humanos, têm seus descendentes híbridos com eles. Por isso que muitos falam hein, de seres humanos híbridos, né, porque tem sim o sangue, a linhagem genética desses caras, desses grupos. Por isso que tem as famílias reais, esses grupos que são especiais, né, que tem uma regalia na Terra. Inclusive, alguns líderes que fazem parte de grandes sociedades secretas, que são, na verdade, instituições e sociedades guiadas por estes seres por trás. Então, esses seres que dominam são filhos dos Anunnaki, são esses seres humanos híbridos que têm essa Sim, possibilidade de viver aqui na superfície terrestre. exatamente. É por E isso que são eles têm seres tanta... que não estão na grande mídia, né? Eles Não, estão escondidos aí, sim. Eles estão morrem, eles têm uma vida física, inclusive esses Anunnaki também morrem, só que eles encontraram, eles têm um conhecimento muito avançado em termos de genética, de prolongamento da vida. Inclusive, eles que conduziram a humanidade a um encurtamento do tempo de vida, modificaram o nosso DNA, mexeram nos genes, né, no cromossomo 2 e 3, segundo informações que recebemos, os telômeros estão cortados e o DNA lixo foi desativado, né, parte do nosso código genético não é ativo, por quê? Eles modificaram basicamente a questão, mexeram, né, no tempo de vida do ser humano e na imunidade do ser humano, para que a gente ficasse doente muito fácil, envelhecesse muito rápido e não tivesse um longo tempo de vida. Por quê? Porque a humanidade escrava, a engrenagem de trabalhadores, né, continuaria sempre aprisionada nessa matrix que eles construíram e eles, detendo um prolongamento de vida maior, estão vivos até hoje, a maioria deles, não morrem. Eles são Highlanders mesmo, eles não morrem. Então eles detêm tem um o quê? poder, 1.000, 2.000, 3.000 sim, anos? muito mais. E eles estão aí, e os seus descendentes também têm um longo período de vida. E para eles a humanidade tem que continuar nesse ciclo, né? E aprisionada aqui no mundo que eles conquistaram. Parece uma conspiração louca, né? Uma coisa meio... É um roteiro de Hollywood, é um belíssimo roteiro de Sim. Hollywood. Não, se a gente for perceber esse contexto mundial, a gente vai juntando as peças, a gente vai chegar em uma conclusão meio hollywoodiana mesmo, porque o que está acontecendo no mundo não tem explicação, a não ser que exista realmente um poder oculto, né? Então, quando você fala de um poder oculto, que vem lá, vamos colocar aqui na nossa história, né? Desde o tempo de Roma de Jesus Cristo, né? Ou seja, como manter uma família real, como manter um governante durante 2.000 anos no poder, porque é um filho morre, tem um acidente de trânsito, tem um cavalo que passa em cima, a gente está falando de idade da Europa, peste, doença, acidente de carro, o cavalo, ou seja, qual que é a explicação para que aquele mesmo imperador do tempo de Cristo está no poder hoje aqui? É possível isso? Não, eles, o mesmo imperador, os mesmos laranjas, não, mas o mesmo grupo O de mesmo controle. grupo, da mesma família, Exatamente. obedecendo a mesma ordem. A mesma ordem. E a mesma linhagem sanguínea e genética. Eles mantêm a mesma linhagem de descendentes. Por isso a realeza, por isso os filhos, por isso toda essa conjuntura de passar adiante o bastão de poder para os seus descendentes, né? Isso desde a época das monarquias e tudo mais. Agora, nessa conjuntura que a gente vê no mundo tão democrática, na verdade, eles preparam seres humanos para trabalhar para eles também. Em grandes sociedades secretas, representantes que alcançam, certo? Quem se destaca muito hoje na ciência,
nas religiões, em todos os setores de controle, eles captam essas pessoas para serem seus funcionários, seus laranjas. Eles não estão nem aí se eles vão durar muito tempo também, não. Então eles vão trocando os seus laranjas, né? Mas quem tem o poder continua, não muda. Tá, mas deixa eu pegar um exemplo prático aqui do nosso momento atual aqui, tá? E eu vou fazer pergunta por dois motivos. Primeiro, que eu sou jornalista, eu tenho que questionar o meu convidado em virtude do público, né? E nesse caso do meu convidado, eu também não entendo muito sobre esse assunto e é por isso que eu estou perguntando para ele também. Família real britânica, né? Que é muito acompanhada aí desde o tempo que eu sou criança ali, né? Rainha Elizabeth faleceu agora recentemente, o príncipe Charles virou rei Charles, mas um dos seus dois filhos abandonou, né, a realeza e foi lá, casou com uma plebeia e foi embora. Mas isso não estava previsto. E se o outro filho agora falecer, acontecer um acidente? Então, eu estou te pontuando esse exemplo. Nessas situações surpresas, como que ele ainda consegue ter o controle? É um controle mental desses dominadores? Como é que funciona isso? Não necessariamente o controle mental. Eles já nascem dentro de uma sociedade secreta que tem diversos membros, eles já planejam toda essa estrutura familiar de líderes, vamos dizer assim. Se um morre, vêm os descendentes ou os substitutos, que já estão preparados para entrar ali. Isso eles já deixam praticamente pronto, essa estrutura, né? Essa logística deles. Então, como eu disse, esses líderes, eles estão fadados a um período de tempo. Eles são laranjas. E quem realmente controla está vivo até hoje, não morre, passam algumas dificuldades, obviamente, mas estão no controle da Terra há muito tempo, né? Esses Anunnaki e outras raças que estão combatendo, inclusive, a ação desses Anunnaki, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá bom, então agora vamos voltar para a tua linha de raciocínio, porque são muitas dúvidas e depois eu convido você novamente aí. Estes grupos que estão no poder e até deixam seus símbolos, né? Como a gente percebe aí, toda a simbologia que eles deixaram em diversas sociedades secretas, em governos, eles sempre deixaram essa figura do olho que tudo vê. Ou seja, eles estão sabendo de tudo, observam tudo e estão no topo dessa pirâmide de controle. Tá? E os seus laranjas, que trabalham para eles, simplesmente detêm as regras, a agenda determinada por esses grupos, que principalmente se baseia em quê? Em não permitir que a humanidade tenha autonomia, consiga ultrapassar os limites, né, de conhecimento, sabedoria, para que eles não tenham mais esse controle. Quando a humanidade se torna uma ameaça para eles e sai do controle que eles detêm, eles criam situações para ou reduzir a população, como já aconteceu diversas vezes e aconteceu recentemente também, guerras, enfim, várias situações que a gente sabe que é para impedir que o controle deles seja perdido, para organizar de novo o sistema deles. Sempre que é necessário um reset, eles vão fazer esse reset. Agora, com todo esse caos no mundo, o sistema financeiro colapsando, eles estão buscando uma forma de segurar as pontas, pois senão eles não vão conseguir manter essa estrutura de poder, né? É o que está acontecendo hoje no mundo. Então a humanidade ela segue escrava. O ser humano vive inconscientemente, né, submisso a um sistema geopolítico, religioso, midiático, educacional, enfim, sem saber absolutamente nada sobre a realidade desse mundo. Nós vivemos num cárcere privado. Nós vivemos totalmente dominados. Uma falsa sensação de liberdade, né, que eles passam para nós, permitindo que o ser humano tenha um pouco de felicidade, de alegria e de dignidade, só se você tiver condições de vencer nesse mundo caótico, né? Agora, que sistema é esse? A população escrava na base dessa pirâmide, as pessoas comuns, sempre em busca da sobrevivência, em busca dessa adaptação ao sistema, totalmente dependentes do que? A educação, a ciência, a cultura, a mídia, o entretenimento, as crenças religiosas, tudo que é imposto para nós desde a infância nesse mundo é coordenado nessa segunda camada que deixa a humanidade guiada numa agenda, numa diretriz que depende muito de que grupo está por trás desse controle, em qual nação,
em qual parte do mundo, né? Mas basicamente é a mesma coisa, manter as pessoas em ilusões, manter as pessoas doentes, manter as pessoas cegas, sem conhecimento verdadeiro, tá? Para que ninguém evolua, para que ninguém tenha de fato uma vida na Terra que vá conduzir a um propósito real, que ninguém sabe qual é. Essa é a verdade, né? Então, as organizações, corporações que detêm o monopólio industrial, produtos de consumo, os bens, tudo aquilo que a gente necessita, que é imposto para nós como necessidade material e de sobrevivência, ficam nessa terceira camada de controle, trabalhando também dentro dessa agenda estruturada por quem está acima nessa pirâmide. E a população dependendo totalmente dessas organizações, né? Principalmente os produtos de consumo. Aí entram indústria farmacêutica, indústria alimentícia, tudo que a gente sabe que é manipulado também para conduzir as massas dentro dessa agenda que eles têm, que é muito clara, né? Aí os governantes, os políticos, forças armadas, militares, aqueles que determinam as leis, presidentes, primeiros-ministros, quem está no controle? Supostamente no controle, nessa quarta camada, a gente acha que são nossos governantes, né? Mas são apenas laranjas e servidores de grupos que estão acima deles. Junto com os governantes, existem todos os sistemas que criam a base desse controle mundial, que é o sistema financeiro, os bancos mundiais, os banqueiros, que, de certa forma, não são governantes, mas detêm um poder, têm uma regalia, vamos dizer assim, um pouco maior nessa estrutura de poder, porque o sistema financeiro é o que rege e mantém essa pirâmide intacta. Por isso que eles estão agora sendo muito ameaçados, né? Diante desse reset financeiro, desse colapso econômico do mundo. Porque isso pode desestruturar tudo que está embaixo aqui da pirâmide. Mas espera um pouquinho aí. Você falou desse problema financeiro, reset, colapso, né? Isso não é bom para os seres que estão embaixo da Terra? Ou são eles que estão promovendo isso? Eu não entendi, não ficou claro. Isso é bom e, ao mesmo tempo, pode ser ruim, porque eles estão reestruturando o sistema econômico deles através das moedas digitais para se protegerem do caos que as moedas digitais criaram para eles e começaram a desestruturar essa base da pirâmide aí. A população despertando pode ser um problema para eles. Agora, a população continuando cega, sem conhecimento, eles vão manipular o sistema financeiro digital agora, através do Drex, através do real digital, para ter um controle maior. Só que, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes. Porque quando as pessoas tomarem consciência da liberdade que o sistema digital traz, todos poderão se tornarem livres, de um dia para o outro, do sistema digital financeiro que eles vão implementar. Então, é uma faca de dois gumes. Eles não têm saída. Então, eles estão nesse reset financeiro para tentar sobreviverem, na verdade, ao colapso que está chegando, à recessão que está chegando. Tanto é que o dólar, as moedas fiduciárias vão colapsar em algum momento. E se a humanidade acreditar no discurso deles, financeiro, sistema econômico mundial que eles vão implementar, todos continuarão escravos e cegos ainda, mas não vão perceber que a porta de saída estava já aberta, escancarada para nós, né? Que é justamente essa brecha no colapso financeiro. E isso vai mexer com toda a base abaixo, né? Governos, organizações, tudo vai mudar se realmente a quinta camada aqui colapsar e a humanidade perceber a importância disso. Entendi. Ok, vamos lá. Então, existem as agências de inteligência, né? A gente conhece a CIA, KGB, aqui no Brasil a ABIN, mas existem outras organizações, agências que atuam para os governos, para estes sistemas, e ficam nos bastidores, movimentando essa agenda. Não que eles estejam acima, né? Na verdade, eles estão juntos aí, nesse métier de controle, mas servem a propósitos de outros grupos que estão acima deles, trabalhando nessa intercomunicação entre as nações. O problema começa aqui, nessa sétima camada, que é onde existem as sociedades secretas, grupos ocultistas, detentores de conhecimento e manipuladores da verdade, e aqui podemos inserir também algumas instituições religiosas, como o Vaticano e outros grupos religiosos, né? Ligados aos árabes, ligados
às instituições religiosas do mundo inteiro e aos judeus também. Então, o que acontece? Eles têm o controle total do que pode ser estruturado e feito aqui embaixo. Aqui entra maçonaria e outros grupos mais, né? Que vão determinar o que vai acontecer embaixo dessa pirâmide. São sempre eles. Só que dentro dessas sociedades secretas, geralmente estão pessoas que já têm uma conexão direta naquela linhagem que eu falei, naquela linha hereditária que eu disse anteriormente, tá? Então existe um comitê, ou 13 famílias Illuminatis, que muitos falam, que são os agentes, os laranjas mais poderosos da Terra, que mandam no mundo. Eles que determinam tudo. Estão acima dessas sociedades secretas que eu falei. E esses grupos, eles ficam ocultos. A gente não consegue identificá-los, a não ser através de certas teorias de conspiração que muitos trazem aí. O grupo Bilderberg, Illuminatis, as 13 famílias reais, entre outras, né? Que atuam para um outro sistema que está acima. Só que o que nós descobrimos... Esse sistema que está acima do 9 são os seres que vivem embaixo da Terra, os Anunnakis? Exatamente. O que nós descobrimos é justamente isso. Todo o sistema foi estruturado por eles, toda essa estrutura de poder, todo esse sistema de controle foi estruturado por esses grupos. Só que esses grupos Anunnaki não é apenas um só. Hoje na Terra são entre 4 e 6 facções. Eles se dividiram em vários grupos e eles brigam entre eles. Esse é o ponto principal. Então existe uma facção que ela é mais voltada, uma facção Anunnaki, um grupo que é mais voltado para proteger a humanidade. Vamos dizer assim, que eles são mais bonzinhos. A gente pode associar ao que muitos conhecem como o Enki. Enki é um destes Anunnaki, conhecido na história, com diversos nomes, inclusive, nas mitologias e tudo mais. E esse Enki, ele que colaborou na criação da raça humana, ele era um geneticista. E ele tem um zelo pela humanidade. É ele que puxa toda essa ideologia mais conservadora, patriota, é essa parte que puxa essa linha. Valores, família, exatamente. respeito. Ele que trouxe isso, inclusive algumas religiões também voltadas a essa facção, a essa linhagem deles, né? E eles zelam pelo ser humano, porém, é um zelo, porém, como se fosse um pai protetor. Ele tem o controle sobre a família dele. Ele quer que os seus filhos continuem ali sob sua proteção e suas ordens, entende? Agora, existe outra facção, que é um dos seus irmãos, o Enlil, Anu, o pai deles, e outros grupos ligados a suas irmãs também, que todos eles não prezam muito pela humanidade. Eles sempre tentaram ter um controle e colocar o ser humano como escravo realmente e não dar muita dignidade para o povo. Dependendo do que eles queriam, é o controle territorial mesmo e os trabalhadores para que sirvam aos propósitos deles, né? Então existem mais 2 grupos que estão muito ligados à religião e ao governo, ao sistema financeiro mundial. A gente vai dividir isso aí em alguns setores políticos também, nesse contexto geopolítico, né? E o interessante é que nós descobrimos que, no passado, havia uma outra classe de seres conhecido como Igigis. E esse outro grupo eram escravos e trabalhadores dos Anunnaki. E eles se rebelaram contra esses senhores Anunnaki. E eles ganharam independência. Vamos dizer assim, os trabalhadores proletariado dos Anunnaki ganharam independência na época. E cresceram muito, se espalharam pela Terra e hoje detêm um poder assim imensurável, que eles estão inclusive batendo de frente contra essa estrutura hierárquica dos Anunnaki. São conhecidos como os Igigis. E é este grupo dos Igigis, que também são extra visitantes aqui, não são iguais a nós humanamente dizendo, eles são diferentes, que muitos colocam aí com uma aparência, né, que muitos colocam sendo reptilianos, greys, esses seres aí. Na verdade, eles estão contra o sistema dos Anunnaki, contra o Enki, o Enlil, às vezes eles trabalham juntos, às vezes separados. Então eles estão brigando. Todo movimento comunista
todo movimento de esquerda no mundo vem dessa facção. É uma facção que sempre viu o ser humano como escravo e submisso, tanto na religião como no sistema de trabalhadores de mão de obra escrava para os governos, né, para o sistema deles. E eles que querem corromper todos os valores, princípios, consciência humana, impedir que o ser humano evolua e tenha uma vida digna sobre a Terra. Eles que fazem isso. Os Anunnaki, hoje, principalmente a facção o clã do Enki, já está com uma visão diferente. Eles estão tentando justamente fazer o oposto. Então a gente vê claramente isso no mundo hoje, esses dois lados, ou três lados, vamos dizer assim, que estão brigando entre si para quem vai conseguir continuar no poder, tá? Então não são simplesmente seres humanos que estão brigando ali politicamente. Não existe isso, eles estão seguindo ordens de grupos acima, que estão na Terra brigando por poder territorial há milênios. Essa é a verdade que a gente tem que entender. E eles estão escancarando isso, eles querem inclusive mostrar isso para a humanidade pouco a pouco, né? É isso que vem acontecendo. Rapaz do céu, quanto mais eu recebo esse tipo de informação, mais a mente começa a ferver aqui. Mas vamos lá. Então, estava aqui o planeta Terra, quietinho, com a humanidade também na sua velocidade, entre aspas, de evolução. Os Anunnakis chegaram com esse objetivo de dominar o planeta Terra e, consequentemente, escravizar toda essa humanidade. Tem tecnologia para manipular geneticamente a estrutura humana para que pudesse aí, que nem você falou, viver tantos anos e ficar doente e poder ser manipulado. Agora, o que eu percebo nessa sua última fala é que nós estamos aqui nesse tabuleiro de xadrez, né? Tem aí dois seres, basicamente, 2 ou 3 grandes jogadores que estão manipulando esse tabuleiro e a gente está que nem peão, né? Vai para cá, vai para lá, se precisar matar 1 milhão, 1 bilhão, mata, não tem problema, e fica por isso mesmo. Então, a minha pergunta agora para você é o seguinte, você falou que tem aí parte desses Anunnakis que gostam da população humana, que querem preservar, que querem zelar, que querem cuidar. Ok, tem um outro lado, outra vez o bem e o mal, né? É outra vez o lado bem e o lado mal. E fora do planeta, tem gente observando tudo isso? Tem outro bandido, tem outro mocinho? Fala, olha lá o que estão fazendo lá embaixo, lá, olha, que lá não pode, vamos resolver esse negócio aí. Quer dizer, você está falando aí de milênios, né? Quer dizer, Guerra nas Estrelas 1, Guerra nas Estrelas 2, 3, 4, quer dizer, até Guerra nas Estrelas terminou com 6, né? Até quando vai estar aqui, até quando vai estar aqui, Rafael? E tem gente de fora observando? Tem. A gente vai receber aí os mocinhos vão acabar com esses Anunnakis do mal aí? Me fala aí. Agora que nós vamos entrar no ponto interessante. Você tocou nesse assunto e é justamente o ponto que a gente tem que ter uma compreensão maior, porque daí que vem a esperança. Né? Uma reflexão, né? Exato. Existiu, sim, uma intervenção divina, superior, extraterrestre, porém do lado dos mocinhos, dos seres do bem, dos seres que a gente pode compreender como aqueles verdadeiros anjos do passado que interferiram na história, sempre trazendo orientação, ajuda, conhecimento, para que a humanidade evoluísse. Quem são esses seres, né? São seres que trabalham diretamente para o verdadeiro Deus, Criador, não esses que foram inventados pelas religiões de seres humanos, né? Então, sim, existem seres que nós chamamos extradimensionais, porque eles não são físicos da Terra como nós. Eles são seres de luz, são seres já muito mais evoluídos, né? Que interagem conosco de planos mais sublimes, vindo até a Terra. E eles interferem de tempos em tempos para ajudar. Foi isso que aconteceu no passado. A própria vinda de Cristo foi uma dessas intervenções. Um grande ser que se fez presente na Terra vindo de outras dimensões, trabalhando para esse grupo superior, que nós de Dáquila chamamos as 49 raças extradimensionais, né? Essa hierarquia. E esse grupo intervencionista sempre trouxe o conhecimento, a instrução e a luz para a humanidade, para libertar a gente dessa prisão, desse sistema dos Anunnaki. O combate sempre foi do bem, da luz,
contra esse sistema das trevas aqui embaixo, na Terra. Por isso que, quando Jesus Cristo veio, ele foi perseguido por esses grupos Anunnaki. Na época, os romanos, o judaísmo, os religiosos da época que perseguiram essa intervenção e não permitiram o que ele veio realizar. Então, depois de um tempo, esses mesmos grupos, após a sua ida, quando Jesus Cristo partiu, eles pegaram todo esse movimento deixado por ele e institucionalizaram um sistema religioso. Os próprios perseguidores criaram um sistema de controle depois, né? Usando a ideologia cristã. Então, eles sempre fizeram isso. Sempre que acontecia uma intervenção de bem na Terra, por parte dos intervencionistas, dos seres mais evoluídos, esses Anunnaki faziam o favor de roubar aquele movimento para eles, criando religiões, criando seitas, sociedades esotéricas, grupos de controle, para distorcer o conhecimento e não deixar a humanidade evoluir e despertar. Esse foi o ponto. Inclusive usando as religiões como meio de controle. Esse símbolo é conhecido como tetramorfo, tá? Usado por muitos grupos e sociedades secretas e também pela Igreja Católica. Mostra claramente a divisão que eles fizeram, inclusive o símbolo da cruz, dividindo a Terra em 4 partes de controle. Tá? Eles usam sempre esse símbolo do touro, da águia e do leão, e um anjo. Esse símbolo tetramorfo, inclusive em pinturas muito antigas, sacras, em igrejas, né, nós vamos encontrar a mesma representação. Inclusive no Egito Antigo existe, né, esculturas com essa representação do leão, da águia, do touro, e eles tiraram aqui a 4ª imagem que existia. Por algum motivo, eles destruíram essa imagem. E eu vou explicar por quê. O anjo, na verdade, está relacionado ao Enki, a esse protetor da humanidade. É a facção do grupo que quer o bem da humanidade. Já o leão, a águia e o touro estão relacionados às outras 3 facções de controle que não prezam tanto pela população mundial. Touro está ligado a Enlil, leão está ligado a Marduk e a águia está ligado a Inanna, também Anunnaki, só que uma mulher, né? Se a gente for dividir isso geopoliticamente, nós vamos perceber que existe toda uma subdivisão, tá? Ligado Ásia, Oriente Médio, Europa, América do Norte, América do Sul, América Central, América do Sul. A gente pode dividir a Terra em 4 partes, com subdivisões até 6 partes. Porque hoje os Emirados Árabes estão mais pendentes em parceria com o Enki, né? E eles vão mudando. Na história da humanidade, eles foram sempre mudando de poder setorial. Às vezes, os Estados Unidos está na mão de um, na mão de outro. Por isso que a gente vê essa mudança. Sai o Trump, entra o Biden, mudou completamente a facção de controle por trás. Igual aqui no Brasil. Bolsonaro saiu, entra o Lula, mudou a facção de poder. Por isso que é essa briga. De tempos em tempos, eles determinam essa agenda e tem que sempre estar intercalando o poder. E a humanidade continua cega, né? Acreditando que isso vai mudar alguma coisa. E não vai. Tá? Aqui eles removeram a figura do Enki, porque no passado não era um anjo que aparecia na simbologia do Enki. Era um dragão e uma serpente. Então, se nós formos pesquisar o símbolo do dragão e da serpente, no mundo inteiro, nós vamos encontrar referência ao Enki. E que a igreja e outros grupos fizeram questão de condenar, demonizar e colocar a simbologia do Enki como algo negativo. Por isso que depois eles mudaram para o anjo. Então, essa simbologia do tetramorfo está muito relacionada a essas facções de controle na Terra. É bem interessante essa pesquisa, que está ligada aos Anunnakis, tá? Basicamente é isso aí. E agora, Rafael, primeiro ano desse novo governo, a questão lá de 2020 acabou praticamente de forma recente. Ainda a gente vai viver uma turbulência aí desses fatos todos, né, de doenças ou economia. O que você, nos seus estudos, o que vocês estão
preparando aí, no caso? Qual que seria a prioridade aí? Saúde ou economia? Nós estamos focando nesses dois aspectos, mas principalmente na saúde, porque precisamos urgentemente, né, de uma mudança nesse sentido, porque eles controlam a humanidade nesses dois pilares, basicamente, para manter o cabresto, né, da população escrava. É tentar ao máximo impedir as mutações genéticas e diminuir o tempo de vida das pessoas e não permitir o avanço no prolongamento da vida. Então, nós vamos trabalhar em Dáquila bastante em cima disso. Estamos estudando bastante sobre a proteína P53, P57, P43, porque parece que essa deficiência de proteínas que também causa muitas doenças e deixa o nosso sistema imune bem enfraquecido, né? E, além disso, estamos para criar um laboratório de genética que vai trazer algumas descobertas interessantes voltadas ao prolongamento da vida e à correção do nosso DNA, para fazer o trabalho oposto, justamente aquilo que eles estão fazendo para detonar a humanidade. Nós vamos tentar trabalhar no sentido oposto agora. Então, a gente está muito, muito focado nisso, né? Agora, esse conhecimento, quando o código genético do ser humano foi feito, foi reprogramado de forma errada para ficar mais fraco e viver menos, então você acabou de falar agora que vocês estão pesquisando para consertar esse prejuízo aí que os Anunnakis do mal fizeram. Você recebeu essa informação do Anunnaki do bem? Porque se alguém fez o mal, ó, vou quebrar esse DNA XYZ, estava guardado lá, escondidinho, num cofre. Agora você me fala, olha, tem jeito de arrumar. Como é que você descobriu essa frase? Tem jeito de arrumar, vamos tomar esse suplemento e vai resolver. Já há muitos anos, nós em Dáquila temos uma parceria especial com esses de cima, tá? Com esse pessoal que vem para ajudar de tempos em tempos. E estamos, como muitos sabem, já há mais de 30 anos recebendo informações diretas nessa parceria com eles. E tudo que a gente traz como informação, descoberta, inclusive Ratanabá e outros assuntos, sempre tem um pouco de orientação por parte deles, inclusive nessa parte da saúde também, do DNA e tudo mais. Eles que passaram essas indicações e mandaram a gente pesquisar e ir a fundo nessas questões do código genético humano, e eles vão passar para a gente, sim, algumas informações bem interessantes para essa correção que você falou. Não é o Anunnaki, não. A gente não tem o contato com Anunnakis. A nossa parceria e contato e trabalho é diretamente com os intervencionistas lá de cima, né? Com os mocinhos. Exatamente. Os dimensionais, os extras, que estão aí já há muito tempo, inclusive estão se manifestando no céu para muitas pessoas, como luzes, né? E naves bioplasmáticas. Mas isso é outro assunto. Para outra hora. E nesse momento, né, voltando para a pergunta que eu te fiz ali, esses fatos, esses acontecimentos vão ser cada vez mais frequentes, e esses acontecimentos que a gente tem observado aqui de clima, é natureza natural ou é tudo manipulado, essas tragédias climáticas? Algumas são naturais, devido à transição que a Terra está passando, mas 70% delas que estão sendo vistas aí é tudo com tecnologia dos caras. Inclusive esses incêndios, tudo que está acontecendo, que é muito fora da curva, né, é com tecnologia deles. Né? Eles estão usando aí tecnologias que mexem no campo eletromagnético da Terra, da atmosfera, alterando o clima, movimentando situações, inclusive tsunamis, maremotos, né, terremotos, vulcões, tudo de forma artificial, que não deveria acontecer se fosse só a Terra, né, se mexendo, mas eles estão sim interferindo nisso. E esses que estão fazendo toda essa maldade é da turma do mal. Sim, eles estão atuando dentro dessa agenda porque o objetivo principal deles é não permitir que a população aumente, né? Eles querem manter o controle com o mínimo de pessoas possível na Terra. Tentaram através desse plano aí maligno que a gente viu, né, mas não tiveram tanto sucesso porque houve intervenção. Houve uma situação ali que bastou e encerrou no meio do caminho, né? Graças a Deus. Bom, temos mais uma imagem aqui. O que você quer falar dessa imagem? Essa foi a expedição que fizemos na Amazônia e encontramos evidências
esqueletos, tá, de Anunnakis que morreram naquela região, na época do dilúvio. E isso a gente vai provar junto às descobertas e pesquisas de Ratanabá. Urandira, Fernanda e alguns pesquisadores, eu estive lá também, eles encontraram um ponto, um local, uma caverna, e encontraram esses esqueletos, esses crânios deformados de algum tipo de ser totalmente diferente, né? Isso aqui é um crânio, tá? E de outra tipologia também, como essa. Nós temos até o vídeo disso. Crânios Anunnaki, tá, gente? Ó, crânio de uma raça muito antiga que viveu naquela região, que dá mais fácil de visualizar. Isso tudo vai ser registrado, tá, no IFAM, dentro dos meios legais da arqueologia, para ser revelado no momento certo. A gente tem toda a localização e provas, né? Então tá aí. Para quem duvida, né? Cientificamente nós temos essas evidências para mostrar depois também. Esses crânios, esses restos aí de esqueleto estão no Brasil. No Brasil, lá na selva amazônica? Sim. Sim, numa região próxima à Amazônia e o Pará. É muito interessante. E é bombástico. O que nós vamos revelar vai ser assim, uma mudança total de paradigmas, porque a ciência vai ter que explicar que civilização é essa que existiu no Brasil, né? Então, Rafael, quando a gente conversou praticamente há um ano e meio atrás, naquela época vocês já estavam praticamente prontos para fazer uma grande divulgação. É isso que vocês pretendem fazer agora? Sim, nós mostramos as quadras que foram encontradas lá agora. A segunda etapa da pesquisa foi a descoberta desses crânios, que está aí o vídeo passando, né? O Urandir, na caverna. Isso tudo vai ser depois revelado de forma mais detalhada. Esse foi apenas o primeiro momento da descoberta, tá? Depois nós vamos passar mais detalhes sobre tudo isso. E tem muita coisa interessante, além dos esqueletos de seres que lá viviam, né? Tem as grandes construções, pirâmides e muitas coisas que vão, assim, chocar o mundo, não só o Brasil, tá? É só questão de tempo aí pra gente revelar. Rapaz, você tá cheio de novidades, hein? Tem muita coisa, viu? Olha, tem que ser aos poucos, porque a gente tem uma estratégia, né? Até porque tudo tem que ser feito dentro das leis. Então a gente não pode... E esse prazo, esse tempo, vocês estão aguardando o quê? Ou vocês têm que receber essa ordem lá de cima para poder, ó, pessoal, vamos parar, olha o que está acontecendo. Não, a gente tem uma agenda, vamos dizer, também com orientação, né? A gente não está agindo da forma que a gente determina. Nós também somos funcionários, vamos dizer assim, e nós temos exatamente o plano de ação estratégico já preparado. Então, nós estamos seguindo as etapas, né? Mas tudo será revelado dentro do momento específico. Então, é só aguardar que as coisas vão vir à tona aí. E vai mudar muita coisa, viu? Inclusive o contexto geopolítico no Brasil. Muita coisa vai mudar depois disso. Elizabeth, por que seres tão evoluídos não conseguiram desenvolver um meio de se adaptarem ao nosso planeta, né? Acho que tem a ver aí com essa questão que eu falei, que vivem aí em bunkers, não conseguem sobreviver na superfície terrestre. Qual que é a explicação? A explicação é que no passado a Terra estava num quadrante do sistema e o movimento da Terra não estava ainda no ciclo galáctico que não entraria em conformidade com as condições deles. Então eles conseguiram se adaptar. Inclusive eles foram conhecidos como deuses, né? Aqui na Terra. Os povos antigos adoravam esses seres nas mitologias, nas religiões antigas, eram vistos como deuses e deusas. Isso está presente na nossa história. A Terra, ela está passando por uma grande transição já há um tempo. Chegamos no pico de uma grande onda que a Terra entrou e ela está entrando numa frequência mais acelerada. Inclusive raios que vêm do cosmos, né, emissões eletromagnéticas, está afetando não só a vida sobre a nossa vida, mas também de todos os reinos da natureza. Como eles não são daqui, desde o princípio eles tinham que se adaptar a essa atmosfera terrestre. E agora eles não conseguem estar nessa radiação que vem na Terra, que recai sobre a Terra. Então eles construíram bases subterrâneas para não receberem essas ondas, essas radiações que vêm do céu, para não prejudicarem a saúde deles. Então eles não podem ficar na superfície. De vez em quando eles
tentam se mostrar aí, né, com ações. Mas eles têm tecnologia, sim, por isso que eles construíram essas bases subterrâneas. Todas as bases militares, os grandes pontos estratégicos da Terra, inclusive no Vaticano, Área 51, grandes bases militares, lá embaixo tem fundações, inclusive túneis que conectam todos esses bunkers que esses seres vivem lá. E de vez em quando eles punem alguns, né? Alguns são expulsos lá de baixo e eles soltam aqui na superfície. Por isso que às vezes cai um ET aí, uma navezinha, né? O caso Roswell, o ET de Varginha. Esses seres aí aparecem, não estão vindo do céu, não. Eles estão vindo de baixo, dos mundos subterrâneos aqui que eles vivem, tá? Por isso que eles morrem aqui na superfície. E as pessoas acham que é invasão alienígena, né? Na verdade, não. Então, assim, eles não conseguem mais sobreviver. Inclusive, eles estão passando por muitas dificuldades. Eles estão ficando doentes, deformados, porque a radiação e a condição eletromagnética da Terra está prejudicando eles. E eles não conseguem ir embora. Outra pergunta que me fizeram, por que eles não vão embora, então, abandonam tudo isso aqui e voltam para o mundo deles? Existe um campo de radiação sobre a Terra, conhecido como Cinturão de Van Allen, e alguma coisa foi colocada aqui que eles estão presos aqui também, eles não conseguem sair e voltar para o mundo deles, tá? Então, por isso que eles criaram as agências espaciais, a NASA, eles estão tentando desesperadamente, através dos seus foguetes, né, encontrar uma forma de ir para a Lua, que era uma das antigas bases deles, né, e para outros mundos paralelos para eles fugirem, saírem daqui, porque eles estão morrendo. Estão morrendo. Tem uma quantidade, tem uma população X. Sim, exato. Estão passando por dificuldades, tá? E a gente tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas assim, olha, tivemos recentemente uma visita ilustre de um dos representantes desse grupo, dos Anunnaki, quando estivemos nos Emirados Árabes, lá em Dubai. Uma reunião que aconteceu com o grupo de Dáquila, um dos representantes deles vieram falar com a gente. Tá? E muito interessante o que eles pediram para nós, porque eles sabem da nossa parceria com os lá de cima, né? Então, assim, gente... vieram negociar já? Estão negociando. Vieram, e vou dizer uma coisa, eles estão, pelo menos uma das facções lá, eles estão entregando já, eles querem ajuda. Eles disseram, olha, tentamos, mas assim, chegou o momento da gente bandeirinha branca mesmo, porque a gente precisa dar um jeito de sobreviver também, porque eles não querem morrer. Eles estão passando por muita dificuldade. Agora, o problema não são os Anunnaki mais. O problema é o outro grupo que eu falei, os tal dos Igigis, que são os perversos mesmo. Esses aí são os malignos, né? Que estão aí para... não tem acordo. Não. E eles estão, inclusive, brigando contra o Enki, contra os grupos Anunnaki. Você vê aí o contexto geopolítico, são os dois grupos brigando, na verdade. Entendi. Né? Então... Vamos lá. O Everton está perguntando, Rafael, quem sabe mais sobre o fenômeno OVNI, a NASA ou o Papa? A NASA sabe mais. O Vaticano sabe um pouco também, porque são duas facções que trabalham para o mesmo grupo. Um para o Marduk e outro para o Enlil, basicamente. Né? Então, eles têm as informações. A NASA é para mapear também, não só para tentar sair daqui, mas para mapear a chegada dos visitantes de cima. Eles ficam de olho, né? Para ver se os caras estão chegando aí. Porque eles têm muito medo também dos mocinhos. Porque eles sabem que a qualquer momento pode ter uma intervenção e eles darem um basta nessa confusão toda. E isso vai acontecer daqui a alguns anos aí. Isso vai acontecer. Já foi anunciado para nós, né? Então, eles estão com os tempos contados, né? Não tem muito tempo para essa bagunça continuar, não. Graças a Deus, né? Rafael Hungria, falar da chegada do Messias, está prevista a chegada do Messias até 2025. É o Márcio está perguntando, né? Então, quer saber chegada do Messias. E a Maria do Carmo, me explica Deus nessa história toda, se conseguir. Então vamos lá, Messias e Deus nesse grande universo. Bom, como eu disse, a vinda de um representante de Deus na Terra sempre aconteceu, ou do seu grupo. Era sempre um representante, um mensageiro de Deus com os anjos, né?
Esses seres estão relacionados aos mocinhos, ao que eu falei, ao grupo de seres extradimensionais que trabalham para a luz, trabalham para essa consciência, essa frequência maior que chamamos de Deus, energia suprema, e não o Deus criado pelos homens. O que aconteceu? Sempre que Deus verdadeiro, né, vinha para a Terra com seus representantes para intervir, ajudar, colaborar com a humanidade, os Anunnaki, que eram os deuses da Terra, porque os Anunnaki, na verdade, são deuses da terceira dimensão. Eles são muito evoluídos, eles são vistos como deuses também, e se fizeram passar por Deus em alguns momentos históricos, pedindo adoração, sacrifícios. Desde quando Deus pede sacrifício, pede coloca o ser humano como alguém que vai ser punido. Precisa de um favor de um ser humano, né? Vai ser castigado. Não, Deus não faz isso. Deus verdadeiro não faz isso. Quem fez isso foram os Anunnaki, que colocaram o ser humano sob um controle e se fizeram passar por Deus na Terra. Então, aconteceu essa confusão em algumas religiões. A gente entende que existe, de fato, Deus, Criador, existem os seres que trabalham para Deus, que são esses intermediários, né, que de tempos em tempos vêm à Terra, mas existem esses grupos que são humanos como nós, fisicamente dizendo, não são seres espirituais, dimensionais, são seres físicos como nós, mas que detinham um poder, uma tecnologia, um conhecimento no passado que a humanidade se tornou escrava e manipulada por eles. Então, sempre que surgia um intervencionista, como foi Jesus Cristo, depois de um tempo, os grupos dos Anunnaki cooptavam aquele movimento e criavam religiões para manipular o povo. Não que as verdades, os ensinamentos da história fossem mentira. Tem muita verdade nas histórias, na vida de Cristo, por exemplo. Só que eles manipularam os papas, os donos do conhecimento, né, que eram os romanos que perseguiram os cristãos, de repente viraram os maiores cristãos do universo. Então eles modificaram muitos textos, retiraram muitos livros da Bíblia para impedir que a gente tivesse acesso ao conhecimento, né? Tanto é que os livros apócrifos hoje são uma fonte de pesquisa muito mais fidedigna para compararmos com os evangelhos, por exemplo. Vocês vão encontrar ali muitas informações que não foram colocadas na Bíblia. E é muito importante a gente abrir a mente para isso. Quem que determinou o que ia entrar num livro sagrado e não? Foram esses caras, humanos aqui da Terra, que estavam por trás, né? Então, a pergunta é sobre Deus e o Messias. O Messias, a questão da vinda de um Messias, de uma pessoa que faria a diferença para ajudar a humanidade, voltaria, como foi Jesus Cristo, voltando para a Terra, isso está previsto, sim. Não só ele, mas todo o seu grupo. Por isso nós estamos falando dessa intervenção divina que está acontecendo já. Sim, está sendo preparado o retorno de alguém. E, por um outro lado, o governo oculto, os Anunnaki, o pessoal, também construiu uma falsa imagem de Messias para apresentar aí um anticristo, vamos dizer, que vai aparecer como Messias para muita gente. Mas não será o Messias, aquele que está sendo esperado, né? E eles vão fazer isso para manipular. E vai durar pouco tempo, porque as pessoas vão perceber que não é Messias coisa nenhuma. E possivelmente apareça vindo da região do Oriente Médio, lá nos Emirados Árabes, algum representante desses aí, que vai chamar a atenção do mundo, talvez ligado ao Islã. Talvez. É o que você respondeu, né, o Evandro aí. Qual o futuro da humanidade para a próxima década? Bom, o futuro da humanidade dependerá também do despertar da humanidade. Porque se as pessoas, muitos de nós continuam ainda adormecidos, escravos nessa agenda manipulada por eles, perdidos de fato, e esperando uma salvação. Porque as religiões também construíram um sistema de crenças que nos deixou aprisionados numa ideia de espero que alguém venha me ajudar, né? Então, a gente tem que sair dessa postura passiva e entrar numa postura mais ativa, de que nós somos também parte dessa intervenção. Nossos amigos dizem para nós que nós somos muito importantes, a população. Nós, despertando a consciência, buscando conhecimento, a gente tem condições de criar uma massa crítica de pessoas que vai começar a mobilizar essa transformação do mundo.
Então depende muito do que a humanidade fizer também. Porque se a maioria das pessoas escolher com seu livre-arbítrio continuar escrava, submissa e cega e adormecida, pode ser que demore um pouco, porque eles não podem também interferir no livre-arbítrio da humanidade. Eles até falam, a gente pode interferir 10% para ajudar vocês a sair dessa condição, mas vocês têm que fazer alguma coisa também, para que a gente possa atuar, né? Então existe um processo evolutivo também acontecendo, é um aprendizado para toda a humanidade, né? Esse jogo de poder, de conquista, de vida, enfim, tudo isso faz parte. Mas o que nós estamos esperando para daqui a alguns anos é uma grande mudança positiva. Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin, ele, como eu disse, né, ele trabalhou como tradutor das escritas cuneiformes da antiga Suméria. Lá no Iraque, quando encontraram as placas de argila, ele foi um dos tradutores. Existiram outros que traduziram também, mas ele escreveu vários livros, as crônicas que traziam um conhecimento que foi deixado nessas placas de argila, supostamente ditadas pelo Enki, está escrito lá, e os Anunnaki. Toda a história da humanidade está escrita nessas tábuas de argila e ele traduziu, né? O Zecharia Sitchin tem vários livros que ele deixou aí para a humanidade. É interessante fazer uma pesquisa, ler, mas com filtro também, né? Inclusive tem o livro perdido de Enki, que ele compilou em algumas traduções de tábuas que ele traduziu, né? É importante acessar, ler, mas nós acreditamos que ali 60% das informações tem fundamento. 40% já é um pouco de achismo, né? Invenção. É algum desses? Sim, As Crônicas da Terra, Zecharia Sitchin. Esse é o 12º planeta, é o mais famoso, foi o primeiro livro que ele lançou, né? Que foi assim, tem esse Havias Gigantes na Terra também, interessante. Tem muitos livros dele, né? Mas tem outros pesquisadores também, tá? Que traduziram as tábuas de argila. Interessante que nessas tábuas nós vamos encontrar, por exemplo, a história da criação do homem, a história da criação do mundo, a história do dilúvio, de Noé, mas uma história muito mais completa. Na Bíblia, parece que, no Gênesis, né, parece que tem apenas um resumo do resumo do resumo do que aconteceu. Nas tábuas de argila que foram traduzidas, a história assim é muito mais ampla, com muito mais detalhes e riqueza. Você já estudou essa parte? Já. Tem muita coisa interessante, viu? E cita os Anunnaki, né? Ali, escancaradamente. Inclusive a realeza, toda a árvore genealógica dos Anunnaki, os cargos que eles tinham, as dinastias. É uma coisa fantástica, assim. Bom, então eu vou convidar ao vivo aqui o Rafael Hungria para voltar. A gente vai agendar novamente essa parte da história mesmo, né? Que está registrada, arqueólogos, tradutores, né? Eu sei que o nosso público aí fica... Tá, meu Deus, o que é isso, né? E é o meu papel, é o papel do Rafael, cada um na sua caminhada, né? De desvendarmos, de tirarmos aqui esses véus que estão encobrindo a verdade que está à nossa frente. Eu tenho trabalhado mais com a questão da saúde, né? Desvendar aí a questão de toda essa medicina que a gente sabe aí o lado bom e o lado complicado dela, já que o Rafael aí está nessa pesquisa, né, daquela pesquisa. Então, eu prefiro começar essa sequência de entrevistas com o Rafael Hungria, mesmo na história, né? Até porque fica mais fácil de ser comprovado para você que está dando o primeiro passo, está se permitindo a conhecer isso. E eu sei que muita gente fala da Bíblia, né? Que tem essa fé e a gente respeita com total certeza, mas então vamos, de repente, aqui fazer uma live, né, sobre a origem da Bíblia, né, a origem dos textos da Bíblia, né, baseado aí nesses outros textos, que com certeza será, no mínimo, bastante curioso, bastante interessante, porque todo mundo tem sempre essa curiosidade, né? Então, tá, aceita o convite, Rafael? Claro, aceito, sim. São temas que a gente pode aprofundar. É muita coisa, gente, que a gente tem que descobrir, né? Como você disse, Fernando, está tudo interligado, né? Até a questão da saúde,
Por que chegamos no ponto que estamos? Por que as coisas têm que ser assim? Tudo está conectado. Eu sei que vocês podem achar que é uma grande conspiração, todas essas informações passadas não passa de uma teoria, de um delírio, mas vamos pesquisar. Não precisa acreditar em mim, não estou aqui impondo nada para ninguém. São pesquisas, vamos abrir a mente, buscar conhecimento e discernir, cada um tire suas próprias conclusões. Rafael, muito obrigado. Se você quiser deixar... deixa eu compartilhar aqui a tela. Ô, pessoal, até estou esquecendo aqui de ser educado com o meu convidado. Quer saber mais? Está chegando agora? Não conhece aí o Rafael? Eu já fiz várias entrevistas com ele há um tempo atrás, há cerca de um ano. Esse aqui é o Instagram Rafa Hungria Dáquila. Rafa Hungria Dáquila, tá? Esse daqui é o Instagram dele. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí tem as postagens. Ele também faz as lives dele. Então participa. Ele é bastante convidado em outros podcasts. Aqui é o Rafael Hungria, Hungria com H no YouTube, tá? Tem lá 222 mil inscritos também, tem as conversas aí com o Urandir também. Já entrevistei o Urandir, está na hora de entrevistar novamente. Então tá aqui os vídeos dele. Então, Rafael Hungria, se digitar aí no Google, ele é bem conhecido, tanto no YouTube como no Instagram, tá aí para você conhecer, tá certo? Rafael, quer terminar com alguma mensagem? Sim. Fique à vontade. O meu trabalho, basicamente, em Dáquila e em contato com as pessoas fora, através da propagação do YouTube, é basicamente a busca do conhecimento perdido, aquilo que foi escondido de nós, ocultado de nós. Por isso que são assuntos polêmicos, muitas vezes não conhecidos, né? A gente busca sempre ir além do convencional, em todas as áreas. Então, a gente vai falar de saúde, de arqueologia, de ufologia, de religiões, de ciência, de conhecimentos antigos e atuais, os acontecimentos, né? Nessa geopolítica, o sistema econômico, reset financeiro, todos esses assuntos eu trago lá no meu canal. Então, fica o convite a todos, né, nessa busca, nessa parceria para o bem da humanidade, para a gente sempre avançar. Obrigado, viu, Fernando, pelo convite, mais uma live. É um prazer estar com você aqui sempre no seu canal. E a gente está conectado aqui no WhatsApp. Vamos agendar, então, a história por trás da história. Vai ser a nossa nova live aí com o Rafael Hungria. Muito obrigado, Rafael. Um abraço aí. Gostou? Obrigado, deixa aí o seu sinal de positivo, se inscreva no canal do Fernando Betete, se inscreva também nas redes sociais do Rafael Hungria e compartilhe essa live aí para aquele grupo da família, para aquele grupo do seu amigo aí que está precisando despertar. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.